Você tem medo de morrer, Leonardo? Engraçado. Eu tenho 2 livros, e hoje é consenso na teologia ecumênica, que na morte acaba o mundo para você e você ressuscita. A ressurreição não se dá no final dos tempos. Se dá quando para você chegou o final dos tempos. Então, a alternativa cristã não é vida ou morte, é vida ou ressurreição. Então eu digo, olha, para mim a morte, estou nascendo lentamente até acabar de nascer. E quando acabo de nascer, tudo que está virtual em mim que não pude realizar, floresce e aí é a ressurreição, é o ser novo. Uma outra fase do joguinho. Só. Outra fase do jogo que eu espero que caia nos braços de Deus Pai e Mãe de bondade. E se tiver aquela corrida de obstáculos lá, como é que fica? Olha, eu não acreditava no purgatório, porque o purgatório foi uma invenção medieval, porque é aquela hierarquia de príncipes e reis, etc. Conforme a ofensa, o castigo. A igreja não conhecia. Agora eu reintroduzi para botar um bocado de gente dentro. Muita gente que precisa ir para lá. É, porque eram tão ruins aqui embaixo e que são até declarados santos. Eu não vou dizer o nome, senão os seguidores aqui vão ficar furiosos. É mesmo? Tem santo que precisa ir para o purgatório? Não, porque o purgatório não é a antessala do inferno, é a antessala do céu. Então, ele pode ir para lá, fica penando. Sei. E depois, com esse Papa, fiquei mais convencido, porque quando esse Papa sagrou 3 cardeais negros, disse 2 coisas importantes. Não pregue mais o evangelho com medo, como sempre se pregou. Pregue o evangelho com amor, como Jesus. Segundo, não pregue a condenação eterna, porque a condenação é só temporal. Porque no inferno não existe. A misericórdia de Deus é infinita. E Deus não pode perder nenhum filho dele, nenhuma filha dele. Eu digo, gente, quando eu como teólogo podia dizer isso, perdia imediatamente a cátedra. Porque o inferno tinha que estar ali. Tinha que estar ali. O medo estava sempre sendo usado, né, como uma ferramenta de convencimento. Continua, né? Especialmente nessas igrejas pentecostais que trabalham com o inferno, com o demônio toda hora. Qual é o efeito disso? O efeito disso é que você perde a alegria de viver. A vida é para ser celebrada, gente. É bom viver. E você, não, eu tenho que ser bom porque senão eu vou para o inferno, vou ser castigado. Você tem que ser bom pela bondade das coisas. Eu até escrevi um artigo longo, porque estava satanizando Lula, a história, a biografia de Satanás. Eu publiquei, está em vários artigos, foi traduzido tudo quanto é língua. Satanás é uma invenção humana. Na Bíblia ele era um anjo bom, que estava lá no céu, mas teve uma tarefa muito chata. Ele devia tentar Jó e as pessoas boas, para ver se eram boas mesmo. Então ele criava dificuldade em Jó e tudo, mas Jó perdeu a família, perdeu os filhos, perdeu o gado, perdeu tudo, mas não perdeu a fé. Então, o diabo voltou para o céu. Mas quando eles foram para o exílio babilônico, que ficaram 60 anos lá, encontraram o maniqueísmo, 2 princípios, bem e mal. E eles tinham anjos e demônios, que Israel não conhecia anjos e demônios. Eles assumiram, como Deus era muito transcendente, nem podiam usar o nome dele, só a sigla. Viram o anjo como intermediário. Então, Gabriel, o El é Deus, aquele que traz a mensagem. Rafael, El é Deus, aquele que cura. Então, os anjos entraram como os mediadores. E apareceu o diabo. O que vão fazer com o diabo? Criaram o inferno para botar o diabo. O inferno, lá em Jerusalém, era o grande lixão da cidade. Onde sempre fumegava, podia chover quando quisesse. Fogo. Então botaram o diabo lá. O diabo nasceu da cultura humana. O diabo não existe. É fake news. É uma fake news. O diabo é fake news. Porque se fosse verdadeiro, que é teologia pura. Porque o ato criador, se Deus não diz, Marcelo, exista, você voltaria ao nada. Deus tem que dizer, cada momento tem que criar você. Deus não ia criar um que ele jogou no inferno, criá-lo a cada momento, porque a natureza dele é amor, é bondade, é misericórdia. Jamais faria isso. Então eu digo, olha, é uma produção cultural, nós devemos liquidar com isso, liberar a vida,
A vida tem que ser celebrada, tem que ser vivida em convivência com os outros. E esses que satanizam, eles se transformam em Satanás para os outros, porque tornam mais difícil a vida. Ai, Leonardo, eu estou saindo quase com uma esperança de não ir para o inferno dessa conversa. Não, você nossa. não vai. Não vou. Ai, que boa.